Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal. Estamos aqui mais uma vez para conversarmos, sobre dicas interessantes na área da advocacia e, em especial, dicas que estão envolvendo nesse presente momento as questões pertinentes, a toda a suspensão de serviços, de contratos, enfim, por conta, da pandemia, por conta do coronavírus. Então hoje eu venho aqui para a gente discutir a respeito da medida provisória de número 948, de 8 de abril de 2020. Do que trata essa medida provisória propriamente dita? Essa medida provisória trata do cancelamento de serviços, reservas e eventos. Então, muitos têm procurado a imprensa, procurado advogados por meio de assessoria, programas de televisão têm procurado os advogados para questionar a respeito do que aconteceu ou do que vai acontecer com esses contratos de serviço, de reservas e de eventos que tenham sido eventualmente suspensos por conta da pandemia, já que não é possível que estejamos em aglomerações. Então, nós vamos perceber que o artigo 2º dessa medida provisória de número 948, ele diz o seguinte: na hipótese de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegure. Então a primeira preocupação é: professor Márcio, eu vou ter, ou doutor, lá na consulta jurídica, no escritório, doutor, eu tinha um show, doutor, eu tinha um pacote de viagem com reserva, com tudo incluído, e simplesmente a possibilidade ao cancelamento em razão da pandemia do coronavírus. Como vai ficar essa relação? Bom, de acordo com essa medida provisória de número 948, o reembolso não é uma opção. A partir de que momento? A partir do momento em que o prestador de serviço ele se disponha a fazer a remarcação do serviço, das reservas ou dos eventos. Então, se vai haver a remarcação do serviço, se vai haver a remarcação da reserva, se vai haver a remarcação do evento, não há de se falar em reembolso. Disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços. Então, não vai haver a remarcação. Porém, a empresa prestadora de serviço disponibiliza o crédito. Olha, vai ficar aqui o seguinte: você tinha R$200 de crédito, você tem R$200 de crédito e você pode utilizar esses R$200 de crédito numa compra futura, num show futuro que lhe seja de seu interesse. Então, entenda que se houve por parte do prestador de serviço a possibilidade de remarcação, não há de se falar em reembolso. Se por parte do prestador de serviço ele colocou o crédito à disposição para compras futuras, não há de se falar em reembolso. E ele, ainda no artigo 2º, inciso 3, diz que outro acordo a ser formalizado com o consumidor. Como estamos numa questão que é uma questão de natureza contratual, haverá sempre a livre autonomia da vontade das partes. Então, as partes livremente elas podem fazer ali os ajustes necessários em razão dos interesses que são os interesses mútuos, tanto do prestador quanto do consumidor. Então, essa medida provisória, professor, ela garante que essas mudanças haja uma cobrança de taxa, porque meu amigo professor, ele teve que remarcar a viagem dele para o exterior e cobraram dele
US$ 40 pela taxa de remarcação. É uma agência, né, de viagens localizada no estado brasileiro. Cobrou ele 40, né, o equivalente a US$ 40 como taxa de remarcação. Não, né, a medida provisória garante que essas operações elas vão ocorrer sem que haja um custo adicional. Então, se houver um custo adicional por essa remarcação, se houver um custo adicional pela utilização do crédito em compra futura, né, procure o Poder Judiciário para que você possa o quê? Para que você possa efetivamente ter os seus direitos respeitados, né? Mas, professor, essa lei, ela estabelece um prazo para que eu possa usar esse crédito, professor? Sim, né? Na hipótese que você vai utilizar, né, o crédito ou vai pedir um abatimento futuro, né, na compra de um serviço futuro junto ao prestador de serviço, você terá o prazo de 12 meses a contar da data de encerramento do estado de calamidade pública. Então, eu quero, professor, eu quero o meu, né, eu quero ali utilizar o crédito, eu quero fazer, né, a utilização do crédito para a compra de um próximo serviço, de um serviço futuro. Então, você tem 12 meses a contar do encerramento do estado de calamidade pública para utilizar esse crédito, né? Numa outra questão bem interessante, nós podemos dizer o seguinte: quais são, né, os serviços que nós temos aqui e que estão protegidos por essa medida provisória? São questões de serviços turísticos. Então, aquele meu pacote de viagem que eu tive que cancelar a viagem, eu posso estar utilizando crédito, né, por exemplo, para uma viagem futura ou realizando a remarcação dessa viagem, né? Cinemas, teatros, plataformas digitais de venda de ingressos pela internet, prestadores de serviços turísticos, enfim, né? Então, o que fica de lição dessa medida provisória de número 948? Podemos remarcar esses serviços, esses shows, podemos remarcar, né, se for feita a remarcação, né, podemos aceitar essa remarcação desses shows, desses eventos, né, da viagem, enfim, mas sem cobrança de quê? Sem cobrança de taxa. Não pode haver nenhum tipo de cobrança nesse sentido. E podemos utilizar também o crédito, sem que haja cobrança ou taxa extra, né, por conta da utilização desse crédito. Temos aí um período em regra de 12 meses, a contar do fim da epidemia, para que possamos estar falando de quê? Para que possamos estar falando da utilização do crédito em compra futura. É isso aí, se inscreve no canal. Meu nome é Márcio Rodrigues Oliveira, advogado, professor de Direito, e o meu e-mail para contato, marcioliveira76@hotmail.com. Até o próximo encontro, te vejo, se inscreve no canal para receber as notificações. Um abraço a todos.